Acho que a primeira pergunta é mesmo saber como são os desafios, os custos para que esse serviço continue a funcionar, até porque as pessoas precisam deste serviço, estão com as forças cheias e alguém tem que tirar, alguém tem que manter esse serviço. E gostaria que tocasse no governo dos desafios e os custos para manter este serviço. Mas os desafios são enormes, a dificuldade de aquisição de matéria-prima para a renovação dos próprios meios, as bombas, muitas das vezes está acoplado com sistemas hidráulicos e não temos aqui um lugar apropriado para adquirir esses materiais. Temos estado a desarrascar. Inventamos, pronto, temos esses desafios, não temos meios, não temos, ainda não estamos abertos, creio que não estamos abertos ainda para trabalhar seriamente neste ramo. Mas até agora não há em Benguela uma orientação onde depositar esse lixo? Até agora não conheço. Adequado não conheço, não tenho. Se fores amanhã, segunda-feira para a administração e questionar sobre esse assunto, tu vais ter resposta. Mas é uma resposta que não... provavelmente... O que eles falam lá? Tem que continuar a despejar lá no desvio. Lá para o desvio de Dom? Yeah. Ok. Mas há dificuldade em despejar lá para os investidores na área? Por causa da distância e depois o custo de transporte, eu creio que nem compensa para... Eu creio que se a gente tivesse que puxar o preço para um valor justo para aquilo que é pela distância, eu creio que ninguém talvez estava tudo inundado. Qual seria um valor justo para que compensasse, né? E para depositar lá o desvio de Dom? Eu creio que 50 mil seria o mínimo que podíamos. Não sei, nós fizemos a 15 mil, porque nós não estamos a trabalhar para pessoas de grande capital, estamos a trabalhar com o povo que já compra água em tanques, ainda tem que tirar, então é preciso olhar por este lado também, né? É uma sensibilidade por nossa parte, porque fizemos o melhor preço possível. Eu creio que em Benguela temos o melhor preço, não é? Sim. Já fizemos levantamento de várias províncias, o nosso preço é baixíssimo. Da lixeira controlada. Sim. Porque a província de Benguela não tem aterro sanitário. Exato. Usamos sempre aterro sanitário, não temos aterro, temos lixeira controlada. Portanto, essa... Sanitário. Sim. Quando é aterro sanitário, estamos a falar exatamente. Aterro sanitário é um conjunto de técnicas, de células que concorrem para o tratamento e destinação dos resíduos. É mais abrangente, esses resíduos podem ser depois reutilizados para a produção de gás, produção de biocombustíveis, produção de fertilizantes. Agora, os nossos motoristas têm que ter noção que não podem, por exemplo, levar, digamos assim, desprender o material, né, os resíduos, nas zonas, por exemplo, cultiváveis. Ou seja, as lamas fecais, os resíduos, provenientes dessas águas, só podem ser úteis podem servir de fertilizante depois de... Então, doutor, nesse caso estamos a querer dizer que 80% de Angola está toda contaminada, porque todos têm fossa rota. Então, tem todos fossa rota. As fossas normalmente são rotas para a água e as pessoas batem palma quando as fossas não enchem. Sim. Não enchem, vão para onde? Sim. Mas vão para as veias. Exatamente. É o seguinte, a natureza tem... Nós temos pronto, podemos dizer contaminada só depois de testar. Porque a própria terra, a própria circulação subterrânea também, ou seja, há um processo que se chama lixiviação. A lixiviação é o quê? É a mistura
de substâncias, digamos assim, no solo. E esse processo de lixiviação, se a quantidade de água não contaminada for superior em relação à água contaminada, então a água passa por um processo de lixiviação e há uma decomposição química de haver infraestruturas de dimensionamento para a gestão das águas residuais. Como frisei no princípio, as hectares existem, com as dificuldades que podemos ter, elas existem. Há toda a necessidade de fazer a interligação de todas as residências, no caso do casco urbano, para o sistema, os esgotos, digamos assim, domésticos, devem estar todas elas interligadas no sistema exatamente de saneamento, e isto é controlado não só pela administração, mas também pela empresa de águas de saneamento. Mas está em funcionamento? Funciona. Só que não há agora, 100%. Sim, a questão do tratamento. Porque o ideal é reutilizar a água toda que vai para o sistema. Deixa a parte das lamas fecais para a produção de fertilizantes, para fomentar a agricultura, e a água, outra água, a parte da água, a parte líquida, ou seja, porque este processo ocorre também por ter sistema físico, químicos e biológico, ou seja, sólido, líquido e gasoso. A parte gasosa vai para a atmosfera, a parte sólida é aquela que se torna lamas fecais e a parte líquida pode voltar no sistema. E então, há necessidade desse sistema haver maior gestão, maior fiscalização e também manutenção do sistema. Saudações de acordo da hora do dia. Hoje estamos aqui para um debate em torno do destino e tratamento das águas residuais aqui, que são transportados principalmente pelos caminhões aqui na cidade de Benguela, e que acabamos por depositar em lugares em que muitas das vezes não é um lugar ideal, e vamos aqui ter noção e conversa para esclarecer um bocado sobre o assunto. Temos aqui um especialista na área, que é o ambientalista, que é o senhor Miguel Arcanjo. Temos um jurista para falar um bocado da responsabilidade jurídica desta atividade, que é o senhor Abel Coutinho. Temos também o senhor Ernesto Caires, que é empresário neste ramo, também para falar a sua visão e quais são os desafios para investir na área. E por último temos o senhor Celestino Faria, que é o operador, que é o senhor que vai até lá, tira a água de um sítio e deposita no outro. Então precisamos ouvir cada uma das áreas, cada uma das visões, e tocamos um bocado no assunto. Vou passar um minutinho para cada um dos convidados dar aqui a sua palavra, e podemos começar a partir da minha esquerda, o senhor Miguel Arcanjo, que é ambientalista. Boa noite, senhor Miguel Arcanjo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite para podermos falar sobre essa temática, sobre o sistema de gestão das águas residuais, que compreende um conjunto de infraestruturas e tecnologias, bem como procedimentos operacionais e mecanismos de controle, destinação, a recolha, transporte, tratamento, reutilização e destinação dos resíduos produzidos pelas zonas habitacionais, pelas indústrias, pelas atividades domésticas, agrícolas e minerais. Esta temática é tão relevante porque ela concorre para a salvaguarda da saúde pública, e quando se fala de saúde pública estamos a falar de vida. E então
toda e qualquer cidade precisa este conjunto de infraestruturas para garantir salubridade e, sobretudo, garantir a saúde pública para os moradores, os cidadãos que vivem numa determinada sociedade. Portanto, é importante essa temática, porque essa temática tem a ver com o cotidiano de qualquer idilidade. Ok, obrigado. Agora temos aqui a seguir o senhor Celestino Faria, que é o operador dos caminhões para esse trabalho. Boa noite, senhor Celestino Faria. Boa noite. Ok. Obrigado pelo convite. Realmente a gente temos tido muitos problemas a respeito do caso, Ok. destinos. Pois. Temos alçamentos, mas não temos sítios próprios para indicar para esses depósitos de resíduos. Lobitos temos os sítios próprios. Benguela, as bacias está, segundo a informação dos homens das águas, está em manutenção. Então, por isso que temos tido muitos problemas mesmo. Sim, já fomos a administração pedir mesmo apoio, onde ainda podíamos depositar os resíduos. Está uma situação complicada. É complicado. Tem receita, mas não tem onde comprar os medicamentos. Estamos depois do senhor Apelo, do turista. Acho que tem que dizer alguma coisa. Desde já, muito grato pelo convite e estar a partilhar este painel com ilustres figuras que cá estão e parabenizar o programa pela brilhante ideia de termos que refletir um pouco sobre esta temática. Na verdade, o país, em relação a isso, não é órfão em termos de legislação. O país segue aquilo que são as orientações das próprias Nações Unidas, da própria Carta das Nações Unidas também. E estamos a falar de um direito fundamental, que no fundo é o direito do ambiente, o direito ao ambiente, no caso. E o direito ao ambiente, do ponto de vista legal, do ponto de vista internacional, esta é daquelas matérias que tem sido considerada como o direito da quarta geração dos direitos fundamentais, porque depois daquelas terceira geração, estamos a falar hoje em dia de outros direitos, como provavelmente o direito ao ambiente. Hoje se fala também da paz e do desenvolvimento como direito do cidadão. Então o ambiente não poderia estar de fora, porque a cada um de nós ele é dada essa possibilidade de viver num ambiente sadio. É assim que a nossa Constituição, no termo do artigo 39, e na própria Lei de Base do Ambiente, que é a Lei 5/98, de 19 de junho, no fundo traçam, digamos, as balizas, as linhas mestras de quais serão, no fundo, as políticas públicas voltadas ao ambiente, para que, no fundo, o cidadão viva num ambiente sadio, num ambiente condigno. Claro, temos, por um lado, este direito que o Estado concede à população, e, do outro lado, também há um dever jurídico do próprio cidadão em si, que é o dever de zelar exatamente pelo próprio ambiente, sob pena de prejudicar os demais destinatários do próprio ambiente. Vamos passar a palavra, então, para o senhor Ernesto Caires, que é um investigador na área e tem também muito para falar. Senhor Caires, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui apenas para representar a minha parte, que é o lado empresarial, visto que o objetivo é garantir que os meios de transporte estejam em condições. Certamente que cada um de nós tem a responsabilidade da área da Então, eu tenho tido várias divergências na administração, e a resposta tem sido sempre que tem que despejar num aterro sanitário, aí no desvio da Baía para o Dom. Ok. Exato. Mas aquela zona também tem resíduos sólidos. Então há uma divergência, né, na mistura desses produtos contaminados. E creio que tem muita gente lá para catar lixo, né, para reciclagem, plástico. Pronto. De qualquer forma, estamos aqui que é para ter uma visão real da situação. Olha, já que está o uso da palavra, acho que a primeira pergunta é mesmo saber como são os desafios
os custos para que esse serviço continue a funcionar, até porque as pessoas precisam deste serviço, estão com as forças cheias e alguém tem que tirar, alguém tem que manter esse serviço. E gostaria que tocasse o governo dos desafios e os custos para manter este serviço. Mas os desafios são enormes, a dificuldade de aquisição de matéria-prima para a renovação dos próprios meios, as bombas, muitas das vezes está acoplado com sistemas hidráulicos e não temos aqui um lugar apropriado para adquirir esses materiais. Temos estado a desarrascar. Inventamos, pronto, temos esses desafios, não temos meios, não temos, ainda não estamos abertos, creio que não estamos abertos ainda para trabalhar seriamente neste ramo. Temos estado a remediar. Paramos 2 semanas, né, Faria? Sim. Paramos 2 semanas por conta deste vídeo, que é para ver se recebia uma resposta da administração. Mas a população, já sabes, a dificuldade, quando tens merda em casa, tens que fazer qualquer coisa, né? Então voltamos às atividades e estamos a despejar de forma aleatória novamente. Não temos ainda um lugar adequado. E por acaso está-se a trabalhar há uma visão de um lugar que é para se trabalhar, mas os recursos que é para fazer as escavações das bacias, como é recomendado, né, a norma. Esses recursos são muito elevados, no particular não consegue pegar naquilo e fazer daquilo um lugar apropriado, não tem, é preciso maquinaria. Mas até agora não há uma orientação de depositar esse lixo? Até agora não conheço. Adequado não conheço, não tenho. Não há uma orientação. Se fores amanhã, segunda-feira para a administração e questionar sobre esse assunto, tu vais ter resposta. Mas é uma resposta que não... provavelmente... O que eles falam lá? Tem que continuar a despejar lá no desvio. Lá para o desvio de domo? Yeah. Ok. Mas há dificuldade em despejar lá para os investidores na área? Há dificuldade? Por causa da distância e depois o custo de transporte, eu creio que nem compensa para... Eu creio que se a gente tivesse que puxar o preço para um valor justo para aquilo que é pela distância, eu creio que ninguém talvez estava tudo inundado. Qual seria o valor justo para que compensasse, né? E para depositar lá o desvio do domo? Eu creio que 50 mil seria o mínimo que podíamos começar. E nós fizemos a 15 mil. Porque nós não estamos a trabalhar para pessoas de grande capital. Estamos a trabalhar com o povo que já compra água em tanques, ainda tem que tirar. Então é preciso olhar por este lado também, né? É uma sensibilidade por nossa parte, porque fizemos o melhor preço possível. Eu creio que em Benguela temos o melhor preço, não é? Sim, sim. Já fizemos levantamento de várias províncias, o nosso preço é baixíssimo. Baixo. E também só para poder forçar, lá onde estão a mandar descarregar, eu já lá fui, a vez passada, quando prenderam o carro, e é preciso abrir uma célula. Uma célula, uma escavação. E assiste limpas, como está lá. Ele disse que não receberam nenhuma comunicação a partir da administração para poder receber esses produtos. Ok. Sim. Eles desconhecem essa parte. Então, como é que vocês fazem nesse caso? Já que é o operador dos caminhões, como é que vocês depositam e como é que vocês escolhem um lugar para fazer o depósito? Eles lá rejeitam mesmo. Não, eles usam o método dedutivo, olham para um lugar mais ou menos que dá para... Uma vala qualquer. Uma vala que acham que já alguém passou por lá, então aproveitam-se disso. Então, é por isso que vês aquela imagem diante dos arbustos e não sei o quê, e que é um risco ainda para o caminhão. Se eu tivesse conhecimento que o motorista passa por essa situação, eu nem admitiria, porque tem danos. Né? Mas
geralmente é atacada pela população? O que acontece quando vai fazer o depósito, principalmente em locais? Eu tenho ouvido meus motoristas que já foram atacados, tem o carro com vidro partido, por acaso, e ainda o caso está por se resolver, né? E localizaram as taxas de quebrar? Já estão localizados. Vão assumir a responsabilidade, mas não há resposta. Senhora, e a senhora Celestina, nesse caso, quais são as dificuldades que você encontra enquanto operadora, assim, quando encontra esses lugares aleatórios para depositar? É questionado por alguém da administração, pela população, é interpelado? O que acontece? A administração e o povo mesmo também, sim, principalmente o povo. O povo? O povo. Interpela e até atira mesmo pedra. Mas o povo tem razão na tua óptica? Tem razão. O povo tem razão. Tem razão? Sim. Estamos a poluir o ambiente. Sim. Principalmente nessa fase da cólera. Poxa. Sim. É complicado. Senhor Miguel Arcanjo, o que você acha dessas declarações aqui? Exatamente. Precisamos perceber, como disse no princípio, a questão da gestão de resíduos constitui um conjunto de infraestruturas. Estamos a falar de um sistema de tubulação que consegue escoar as águas residuais das zonas de produção, estamos a falar no caso dos efluentes, para uma zona de tratamento ou reutilização. E aí estaríamos a falar da ETAR, que é a Estação de Tratamento de Águas Residuais. Temos aqui? Temos no Lubito e temos em Benguela, no caso, município dos Navegantes, na zona do Miramar. Lá por trás. Exatamente. Penso que neste preciso momento deve estar em manutenção e sei que há um projeto de requalificação e construção de mais hectares no sentido de poder garantir o tratamento, o transporte, tratamento e destinação final das águas residuais. Esta hectare tem a função de receber todas as águas produzidas, todos os resíduos, retirar os metais pesados que estão constituídos, no caso, que contém exatamente no líquido, e há processos que podem fazer com que essa água possa voltar na torneira a 100%, através de processos físicos, químicos e biológicos, para não falar dos processos da geoquímica ambiental, que passa pela utilização de técnicas de wetlands, como a fitorremediação. Mas também, vou chegar lá, mas também nesse conjunto de infraestruturas, mecanismos operacionais e técnicas que se utilizam para a gestão de resíduos, de águas residuais, também se inclui o transporte através de caminhões de sucção, que é o core business dos colegas aqui do painel, que contribuem também para a salubridade da cidade. Portanto, são medidas também alternativas, aceitas universalmente para a gestão de águas residuais. A par da imagem que nós vemos, é que nós precisamos ter uma visão ambiental, um conhecimento ambiental, uma educação ambiental, incluindo os nossos motoristas, saber onde depositar os resíduos, as águas residuais. Nós estamos a falar das águas residuais. E, por acaso, é um atentado à saúde pública que nós vimos aqui, porque este processo deve obedecer os princípios do dimensionamento das cidades. Portanto, mesmo a informação que tenho aqui é que a administração indicou, digamos assim,
a destinação na zona da lixeira controlada. Sim. Porque a província de Benguela não tem aterro sanitário. Exato. Usamos sempre aterro sanitário, não temos aterro, temos lixeira controlada. Portanto, essa... Aterro sanitário. Sim, Então, quando é aterro sanitário, estamos a falar exatamente. Aterro sanitário é um conjunto de técnicas, de células, que concorrem para o tratamento e destinação dos resíduos. É mais abrangente e esses resíduos podem ser depois reutilizados para a produção de gás, produção de biocombustíveis, produção de fertilizantes. Exato. Mas tudo caminha por aí. Há um projeto muito bom da Aqua, esta empresa que está a fazer a requalificação do sistema de água, de abastecimento, se calhar 1 ou 2 anos, vamos ter boas hectares. Porque as hectares que nós temos são da década de 90. Foram construídas no âmbito do PROALB, que é o Programa de Reabilitação Urbana e Ambiental das cidades do Lubito e Benguela. Este programa é que construiu os sistemas de drenagem que nós temos na zona do Bairro da Luz, aqui no Corins, construiu chafarizes e contribuiu bastante na diminuição da edificação ao ar livre. Era um grande problema na década de 90, na altura o país estava a sair da guerra, e o governo, na altura, aprovou este projeto do PROALB, e o PROALB construiu o Corins. E essa zona do Corins era uma zona de defecação e também de deposição das águas residuais da cidade para o mar. Este projeto foi feito mais ou menos em 96, 97, e então tem estado a funcionar. No Lubito ainda funciona. Aqui em Benguela funciona, não na plenitude, porque ela não consegue retornar as águas no sistema de distribuição a 100%, porque ela faz um tratamento mais ou menos de 80% a 90% de qualidade. Porque esse processo há um processo de decantação, portanto, existem vários canteiros onde a água bruta entra e ela, através do processo de decantação, essa água vai sendo, digamos assim, vai sendo filtrada, obrigado, vai sendo filtrada, e os metais pesados vão para mais baixo até se tornarem lamas, e essa lama pode ser utilizada para a produção de fertilizantes, podem ser alocadas, por exemplo, para zonas habitacionais, e essa água vai indo. A par disso, também tem essa componente da fitorremediação. Fitorremediação ou wetland, é o tratamento, ou seja, a remoção de metais pesados como chumbo, mercúrio, cromo na água, que são metais muito pesados, retira-se da água através da utilização de plantas. Existem várias espécies, vamos falar, uma moeira é uma delas, vamos falar do bambu, podíamos falar também da mandioqueira. Portanto, elas têm a propriedade de retirar os metais pesados para a planta, e essa planta pode ser útil. Ou seja, a planta, no caso, os frutos da planta, ou, digamos, as folhas podem ser utilizadas, mas o certo é que esses metais pesados vão para as raízes. No caso, por exemplo, da mandioca, se nós já demos conta, a casca da mandioca é muito amarga. São os metais pesados. Por isso é que há zonas, por exemplo, que tem havido contaminações. Não, morreram gente porque consumiram mandioca. Essa mandioca é porque pode ser a folha, sim, a folha da mandioca. É porque na zona onde foi cultivada há metais muito pesados. E então esse processo funciona. Agora, os nossos motoristas têm que ter noção que não podem, por exemplo, levar, digamos assim, desprender o material, né, os resíduos, nas zonas, por exemplo, cultiváveis. Ou seja, as lamas fecais, os resíduos, provenientes dessas águas, só podem ser úteis para
podem servir de fertilizante depois de tratadas. Ok, não é da forma... Mas por esses processos. É para fazer o depósito. Exatamente, por esses... Não, o local onde aparece não é o local adequado. Ok. Mesmo na zona da... É possível alocar na lixeira controlada, mas tem que ser uma zona que não é, por exemplo, digamos assim, utilizada pelos catadores. E essa zona deve ser impermeabilizada, porque as águas residuais não podem infiltrar no solo, porque podemos ter o problema da contaminação do solo. E a contaminação do solo é muito perigosa por causa da escorrência subterrânea. A escorrência subterrânea é o quê? É a circulação da água debaixo da terra. E nós debaixo da terra podemos ter lençóis freáticos. E os lençóis freáticos, como nós sabemos, são fontes de água. Portanto, se os lençóis freáticos estiverem contaminados, vamos ter as fontes de água também contaminadas. Logo, estaríamos a contribuir, digamos assim, para a poluição ambiental, que se chama de poluição ambiental. Ou seja, se tiver um agricultor aí próximo e está a tirar água com o motor... Ou água para o consumo, exatamente. A partir do lençol freático que está... Contaminado, pode diretamente está a consumir aquela água... contaminada. E por isso é que todo agricultor que tem uma fazenda deve fazer os exames laboratoriais da água que utiliza para a sua produção. Então, doutor, nesse caso estamos a querer dizer que 80% de Angola está toda contaminada, porque todos têm fossa rota. Então, tem todos fossa rota. As fossas normalmente são rotas para a água e as pessoas batem palma quando as fossas não enchem. Sim. Não enchem, vão para onde? Sim. Mas vão para as veias. Exatamente. É o seguinte, a natureza tem... Nós temos pronto. Podemos dizer contaminada só depois de testar. Porque a própria terra, a própria circulação subterrânea também, ou seja, há um processo que se chama lixiviação. A lixiviação é o quê? É a mistura de substâncias, digamos assim, no solo. E esse processo de lixiviação, se a quantidade de água não contaminada for superior em relação à água contaminada, então a água passa por um processo de lixiviação e há uma decomposição química dessas substâncias. Há um processo também que se chama de reações de oxidação e redução. Oxidação redox. Reações redox. O átomo, que é o elemento da matéria, é constituído por três partes substanciais. Os prótons, nêutrons e os eletrons. Os eletrons são as substâncias eletronegativas que reagem entre elas. Por isso é que nós, quando misturamos uma determinada substância, ou às vezes esfervesce, dá uma reação. Ótimo. Se despejarmos água, por exemplo, na argila, vamos ver depois que a argila se decompõe. Dissolve. Essa dissolução é em função da presença química da água. Se a quantidade de água for maior, então a argila desaparece. Então, por isso é que estou a dizer que, pronto, falou que 80%, não podemos afirmar 80% por causa desse processo de lixiviação. Que há sim, exato, a própria terra, a própria água tem a capacidade de absorção, de lixiviar. O lixiviado é mais ou menos uma lavagem. Quer dizer que minimiza. Minimiza. Mas há momentos em que não... Quanto maior for a quantidade de água, melhor, exatamente. Pronto, aí estaríamos a falar da massa molar e das percentagens atômicas, digamos assim, da massa atômica. A atual realidade de Benguela, né? Já que ouvimos aqui testemunhas
de pessoas ligadas ao trabalho, né? Desse transporte de água. Enquanto ambientalista, o que é que se orienta, o que é que podemos fazer para mudar o quadro? De um lado está o empreendedor a dizer que o depósito desses resíduos no local indicado sobe o preço. Subindo o preço, o cidadão sofre esse efeito no bolso. E toda outra máquina sofre, né? Estamos a falar de um transporte, transportando uma vez por 50 mil kwanzas, e hoje está a cobrar-se cerca de 15 mil. E temos que depositar também nos locais inadequados, como vimos no vídeo que mostrou-se há pouco tempo. Estamos a criar, até certo ponto, a perigar a saúde pública. Na qualidade de ambientalista, sem esquecer a contaminação da água nos solos. E não sei que resposta tinha o órgão competente para a área, mas na qualidade de ambientalista, qual é o passo que nós podemos ter para trocar este quadro? Né? Bem, o primeiro passo, temos que investir na educação ambiental. Todos nós temos que ter mente, pensamento ambiental. Temos que ter noção que existe poluição ambiental e devemos evitar essa poluição ambiental. Temos de ter a responsabilidade de que essa terra que encontramos, devemos deixá-la melhor do que a encontramos. E que essa terra não é dos nossos pais, é dos nossos filhos e das gerações vindouras. Então ela deve ser deixada da melhor forma, apostando na componente da educação ambiental. O motorista, o empresário, o político, o gestor deve ter a noção de haver infraestruturas de dimensionamento para a gestão das águas residuais. Como frisei no princípio, as hectares existem, com as dificuldades que podemos ter, elas existem. Há toda a necessidade de fazer a interligação de todas as residências, no caso do casco urbano, para o sistema, os esgotos, digamos assim, domésticos, devem estar todas elas interligadas no sistema exatamente de saneamento, e isto é controlado não só pela administração, mas também pela empresa de águas de saneamento. Mas está em funcionamento? Funciona. Só que não há agora, 100%. sim, a questão do tratamento. Porque o ideal é reutilizar a água toda que vai para o sistema. Deixa a parte das lamas fecais para a produção de fertilizantes, para fomentar a agricultura, e a água, a outra água, a parte da água, a parte líquida, ou seja, porque este processo ocorre também por ter sistema físico, químicos e biológico, ou seja, sólido, líquido e gasoso. A parte gasosa vai para a atmosfera, a parte sólida é aquela que se torna lamas fecais, e a parte líquida pode voltar no sistema. E então, há necessidade desse sistema haver maior gestão, maior fiscalização e também manutenção do sistema. E é necessário também aqui sublinhar que, infelizmente, esse conjunto de infraestruturas de saneamento não abrange os bairros periféricos. Penso que... É maior que a cidade, né? Exatamente, são as zonas mais habitadas. E isso passa necessariamente na requalificação urbana nesses bairros. Nós tivemos, penso que há 10 anos, a requalificação urbana do bairro Benfica. O bairro Benfica, de um tempo a esta parte, também não tinha um sistema digamos assim, de saneamento. Foi requalificado e penso que havia um projeto também para requalificar os demais bairros, como Quioche. O bairro dos Navegantes também beneficiou, a Massangarala,
aqui o São João, no sentido de fazer com que se possa acoplar toda a gestão das águas residuais. A questão da urbanidade passa necessariamente na existência desse conjunto de infraestruturas, porque o que dá o caráter de urbanidade, ou seja, o caráter de cidade, urbanidade, são esse conjunto de infraestrutura, água, energia, saneamento, inclusive o próprio sistema de gestão das águas pluviais fazem parte do sistema de saneamento, porque as águas pluviais elas vão também para o esgoto. Então esse conjunto de serviços que devem existir, tem que se apostar em novas cidades. Nos últimos tempos vimos surgir as centralidades da Bahia, do Lubito e da Catumbela, e essas cidades têm também etar, têm as estações de tratamento de águas residuais, e para os bairros antigos, que é uma luta que nós que é a maior parte dos bairros, há necessidade. Eles nem têm casa de banho, fazem as suas necessidades. Exatamente. Sobre essa questão também há um programa. Vamos já chegar aí. Ok. Para não monopolizar o debate. Nosso jurista aqui, temos os operadores com uma dificuldade. O ambientalista, tecnicamente, disse como ele tem que ser. Então, chamamos aqui, alguém tem que dar alguma resposta ou ser responsabilizado pela falta de alguma coisa, né? Por fazer alguma coisa ou deixar de fazer, omissão ou execução. Na qualidade de jurista, o que a lei diz? Estamos com um problema identificado, quem é que tem que responder pela falta desse sistema? Como é que tem que funcionar? Qual é a responsabilidade do empreendedor e do operador e da administração pública nesse esquema todo? Bem, questão muito bem colocada. Na verdade, como disse no princípio, nós temos uma lei de base do ambiente, que é a Lei 5/598. Essa lei, como disse bem o nosso ambientalista, é a lei que traça exatamente as políticas públicas voltadas ao próprio ambiente. E com isso, o Estado tem a obrigação de criar essas infraestruturas que nós aqui acabamos de ouvir. O Estado tem essa obrigação por quê? Tem essa obrigação exatamente mesmo para garantir e salvaguardar a própria saúde pública das pessoas, o próprio direito ao ambiente, que é o viver com um ambiente sadio, porque as pessoas vão ficar doentes, vão morrer. Claro. Porque os governantes também vivem neste ambiente. Exatamente. E, aliás, só existe o Estado porque tem de existir um dos elementos, que é o povo. Sem povo não há Estado. Havendo povo, o Estado tem a obrigação exatamente de criar políticas públicas voltadas a salvaguardar a própria saúde pública desse próprio povo. Ora, nós estamos no Código Penal, no termo do artigo 283, que é o crime de poluição. E esta norma é muito clara. Comete o crime de poluição aquele que poluir as águas, ao solo, e com isto desobedecer às leis, os regulamentos e as instruções das autoridades competentes. Ora, só que nós chegamos à conclusão daquilo que nós ouvimos, é que os operadores têm dificuldades porque não existem as infraestruturas. E com isso, não havendo essas infraestruturas, esta norma, digamos, que ela não pode ser aplicada. Porque a norma, neste caso em particular, e atendendo o tema que nos traz aqui, que é a poluição exatamente destes resíduos, é diferente, por exemplo, da poluição como exemplo, tínhamos aquela suposta indústria que estava para ser criada aí junto ao Piaget. Aquela poluição é diferente nos termos daquilo que vou aqui colocar. Esta poluição que estamos aqui a discutir, que é sobre os resíduos, essa norma não pode ser aplicada. Porque se essa norma fosse aplicada, os operadores nem sequer teriam existido. E nós todos aqui, possivelmente, não estaríamos mortos, teríamos morrido de doença. Ora, o que devemos aqui apelar é no sentido de, o mais rápido possível, se criarem políticas de infraestruturas, no sentido de que esta situação de operacionalização deste tipo de resíduos funcione com a máxima normalidade.
Porque se isso não funciona, vamos continuar a manter esta norma no nosso quadro legal inoperante e inaplicável. Porque, pela imagem, pelo vídeo que nós vimos, daria lugar, por exemplo, à detenção do motorista. E que tem acontecido muitas das vezes, os motoristas têm sido detidos. É por ali. O motorista, os operadores, não podem ser detidos. Vão ser detidos e criminalizados pelo crime de poluição ambiental. Em que termos? Quando nós sabemos que para esse tipo de serviços deve existir uma infraestrutura adequada para que o referido resíduo seja depositado. E nós não temos. Salvo se as autoridades competentes, no caso a administração ou o gabinete provincial do próprio ambiente, por exemplo, mediante algum regulamento, algum instrutivo, informar aos operadores que existe um local, um canal próprio para que esse resíduo seja depositado. E, por sua vez, os motoristas, ou de modo geral, os operadores, como nós aqui acabamos de ouvir bem o empresário, isso acarreta consigo um custo, por exemplo, elevado. Imaginemos que eles sejam indicados um local completamente distante da cidade e, com isso, entendam aplicar, entre eles reúnam, entendam aplicar um valor. E a população veja o valor aplicado como um valor completamente alto. É claro que haverá o próprio gabinete e outras estruturas do Estado, no caso do governo provincial, tem de se encontrar um consenso para se aplicar um preço justo. E ainda assim, imaginemos que um dos operadores entende que não vou para lá porque é muito distante, vou aqui à esquina porque tenho muitos pedidos, porque tenho de faturar mais durante o dia. Claro, aí já estaremos diante de uma infração que automaticamente esse indivíduo pode ser detido e mediante um processo crime que vai ser aberto contra ele. Aqui também não é uma questão que opera ex officio, isto é, o operador, imaginemos diante desta contravenção, que não é contravenção, é mesmo um crime, porque estamos a falar de um crime nos termos da lei, do Código Penal, não é uma questão, por exemplo, um agente da administração ou um fiscal de uma área qualquer, por exemplo, apareça e diga, olha, está aqui a multa, sob pena de, não, estamos diante de um crime, aqui não é uma questão contravenção. As multas só devem ser aplicadas quando há alguma contravenção. Aqui já não é multa, aqui é crime. E quando há crime, e se o indivíduo for apanhado em flagrante delito, é detenção. Ele deve ser imediatamente, no próprio dia ou nos dias posteriores, ser apresentado ao digno chefe do Ministério Público. Este, por sua vez, vai fazer um exame mediante o auto de notícia que foi apresentado, atendendo à gravidade. Pode entender, por exemplo, aplicar uma caução, que é uma medida dentro das medidas de educação pessoal, pode aplicar, ou entender se a gravidade da poluição for elevada, remeter os autos do processo ao juiz de garantia para que possa ouvir o arguido pelo juiz de garantia. Ora, vejamos, por exemplo, que o Código Penal, ao abrigo dessa norma, a penalidade vai de 3 anos ou até 360 dias de multas. Quer dizer, que o indivíduo que polui o ambiente nesses termos, que estamos a colocar, se há uma direção para depositar o resíduo e ele desobedece, a multa penal pode ser de 3 até 360 dias. Ou ainda, nos casos, por exemplo, em que há uma poluição bastante considerável do solo, que põe em causa a saúde pública, atendendo, por exemplo, vamos imaginar que alguém tenha depositado esse resíduo numa fazenda que põe em causa o cultivo, enfim, a moldura penal pode ir de 2 até 7 anos. Então, não é uma questão meramente administrativa de alguém entender, ser mais esperto, permita-me a expressão, vou aproveitar fazer uma micha, está aqui um operador, olha, está aqui uma multa e me dá só 30 mil, vamos abafar o caso. Não. É mais fácil, diante dessa situação, apelar o agente, que olha, aqui não é o local direcionado para a deposição destes resíduos é aquele e não aqui, do que fazer isso, porque o operador até, a partir daí, também pode fazer uma queixa-crime contra esse indivíduo, que pode dar lugar a um crime, obviamente, porque estamos falando de uma autoridade pública, vai cometer um crime, por exemplo, de peculato, algum desvio ou de abuso de poder, também no caso, porque ele não pode se aproveitar da sua qualidade de agente da autoridade, de um agente público, para prejudicar o Estado ou prejudicar um cidadão. Portanto, nós temos um quadro legal que permite, mas em contrapartida temos esta deficiência em função da inexistência de um local próprio para o depósito destes resíduos. Não sendo possível
Então, digamos que essa norma vai ser quase que inaplicada até que as condições sejam criadas nos termos em que estava aqui a dizer o nosso ambientalista. Então, não sendo aplicado, os operadores podem depositar onde acharem que Não. curioso. Onde eles quiserem, não. O que nós aqui temos que apelar, e acredito que isso é trabalho do próprio Gabinete Provincial do Ambiente, é eles direcionarem os operadores a um local concreto. Todo aquele que desobedecer em não depositar no local indicado, automaticamente pode incorrer nesse tipo de crime de poluição e ser devidamente responsabilizado a uma pena que vai de 360 dias ou até mesmo 3 anos de prisão efetiva, mediante um processo. Reiteramos, mediante um processo. Não é uma simples fiscalização que vai automaticamente notificar o operador e se entender aplicar uma multa. Não, aqui não há multa. É mesmo um processo crime nos casos em que há desobediência. Exatamente. Então, por enquanto, não podemos aplicar a norma. Não, se o gabinete tiver um local indicado já hoje ou amanhã e as pessoas desobedecerem, vão incorrer nesta penalidade. Se o gabinete entender que cada um é livre de depositar onde ele entender, claro. Também não vai. Claro. Aliás, o gabinete também tem uma responsabilidade de Estado. Não pode dizer que cada um tem que depositar onde ele entender. Não, tem que ter sempre um sítio a ser direcionado. O silêncio é uma resposta. Sim, pronto, pegando nesse pensamento, por isso é que eu falei da questão da educação ambiental. Os nossos motoristas, e no caso também o empresário, deve ter essa noção de que se eu depositar no local inadequado é crime. Sim, mas é crime quando existir um... Exatamente, um crime. Sim, vou chegar lá. É um crime ambiental e é uma poluição ambiental. Às vezes até o crime ou a pena que vir a ser, digamos assim, aplicada pode ser até que seja mais branda do que a poluição ambiental. Porque às vezes vamos supor que aquela poluição venha causar, por exemplo, contaminação de solos e depois essa contaminação do solo afetar as plantas e depois haver alguma intoxicação alimentar e haver morte. Mesmo que aplicar em 3 anos, não é quase nada, porque as pessoas podem morrer por causa disso. Exatamente. Agora, que deve haver garantia de quem faz a gestão da edilidade e a gestão das políticas ambientais é indicar o local adequado para a deposição, tanto de resíduos e quanto também dos efluentes residuais. Mas nesse momento sabe exatamente o indicado é o aterro. O indicado é o aterro. Mas o aterro, segundo o que explicou aqui, também nem é um lugar ideal. Sim, só estou a dizer, porque o aterro é uma zona com células. Não tem células. Ela é livre. Não, tem células. A não ser, sim, a não ser que ficou já coberto. Sim, sei que é o aterro não diria lixeira controlada. A lixeira controlada, sim. Também estamos a poluir as águas subterrâneas. Sim. Mesmo a lixeira controlada, mas eu já visitei, não sei se a zona já está, porque a lixeira controlada é antiga, tem mais de 10 anos. É antiga, vamos mudar. Sim. Exatamente. Então, tem que ser no aterro. Ou seja, se houver poluição ou não, isso só quem gera a política ambiental tem que ver, mas o certo é que para o empresário deve cumprir o local indicado. Agora, cabe a quem gera a política ambiental no sentido de, digamos assim, proporcionar melhores condições para que não haja contaminação, salvaguardando, digamos assim, a saúde, a questão do saneamento. Também gostaria de frisar sobre essa questão a questão ligada à gestão das águas residuais. A questão da gestão das águas residuais, nós estamos aqui a falar essencialmente das águas domésticas. As águas residuais também podem ser industriais. Eu não sei se o nosso empresário tem contrato com algum... águas das empresas. De químico. Isso, exatamente. Há projetos industriais que são concebidos, são implementados
nas nossas localidades, que obrigatoriamente devem ter um licenciamento ambiental. Devem ter um licenciamento ambiental antecedido de um estudo de impacto ambiental, Mas estamos de uma... no ideal. do Isso é o ideal. Do plano, não, exato, eu estou a dizer, do plano de gestão de resíduos, um plano de monitorização, um plano de gestão de efluentes industriais. Nenhuma fábrica, nenhuma empresa deve ser implementada sem que ela indique onde vai depositar os seus efluentes industriais. Ou seja, aqui mesmo, a primeira coisa que nós fazemos quando construímos a casa é fazer a casa de banho. Não é? Até podemos construir primeiro a casa de banho do que a cozinha. E então as indústrias também devem, digamos assim, são obrigadas a ter esse licenciamento ambiental, inclusive a empresa que deve ter etar própria. Por exemplo, a Carrinho tem uma etar. Tem uma estação de tratamento, sim, de águas residuais. É tudo tratado aí. Não, eles mesmo, por sua vez, o produto deles tem o sítio de tratamento. Exatamente. Eles têm uma etar lá. Mas você, às vezes vamos extrair lá dejetos. Sim. Vocês vão despejar onde? Eles permitem que... Não. Sim, a questão... Aquilo é deles, mas... A questão da gestão digamos assim, dos efluentes industriais e das próprias águas residuais, elas obrigam, e aí posso até te chamar a, digamos assim, um piscar de olho, que pode ser até uma forma de tu poderes investir, porque os resíduos provenientes das lamas fecais, dos efluentes industriais, podem ser aproveitadas para a produção de fertilizantes. E esses fertilizantes podem ser utilizados para... É grande investimento. Não temos. Sim, mas nós não... Mas aqui o nosso sistema todo funciona. Sim. Há condições para que essa máquina funcione. Não, Vou dar um exemplo. há um Tu sistema podes pegar chamado... um projeto desses elaborado e pôr para Solicitar um investimento. um investimento, vai ser... Não, existem pequenas... mas eu depois vou me lembrar do termo. Existem pequenas empresas, pequenas indústrias, não muito caras. A indústria da compostagem. A indústria da compostagem também é uma indústria pequena que pode gerar vários rendimentos na produção de fertilizantes. Por exemplo, os nossos agricultores já ouviram falar do feno. Sim. O feno é digamos assim, O capim pro gado. o capim pro gado, exatamente. Nós podemos misturar o capim do gado, o feno, para produzir uma ração animal com a lama fecal. Isso não precisa uma indústria muito grande. Sim, mas mais uma vez nós vamos levantar a problemática da poluição do solo. Não, O que está em causa aqui é toda aquela conjuntura que atentam contra a saúde pública. Porque políticas existem, mas Sim, não mas existe vontade. sim, entende? o que eu estou a dizer, a questão para eliminarmos a questão da poluição dos solos, temos de ter infraestruturas eficientes e eficazes para garantir a gestão das águas residuais. Sim, mas agora... Mas quais são os métodos para chegarmos até esse ponto? Não, mas é que eu disse. Excitar o Estado? Não percebi? Excitar o Estado a criar isto, eu acho que isto é, Não, mas é um eu já princípio, falei. né? Isto é um princípio para excitar Sim, o Estado. eu já falei. Porque o nosso objetivo Eu sei. ideal é fazer com que o Estado tome Sim, a responsabilidade. responsabilidade. Certo? É necessário. A responsabilidade agora. É o que eu disse. Há um projeto que está sendo implementado pela Aqua, que é para a requalificação do sistema existente da ETAR,
que no caso afeta os municípios de Benguela e Navegantes agora, porque o do Lubito vai afetar o Catumbela e Lubito. E penso que este também poderá, e também penso que prevê-se também um para Baía Farta, um Maitar para Baía Farta, para essa questão da gestão eficaz, para que possamos ter uma infraestrutura capaz de dar resposta à necessidade do saneamento. Agora, que a administração deve indicar o local, deve. Sim, doutor, eu quero... Não pode deixar os empresários ou, digamos assim, os operadores do setor do saneamento a Deus dará e a depositar em lugar... Nesse momento, a administração tem capacidade para fazer algumas bacias previsórias. Está feito. Sim, tem maquinário. Tem terra. Por que não há? Tem homens. Nós até temos vontade. Eu podia muito bem, mas não há capital para isso. Né? Também... A administração tem maquinário, tem homens, podia fazer. Mas eu penso que... administração sobre isso? Já tiveram encontro? Eu já até fiz propostas para fazer. Há uma associação, tem uma associação vossa ligada a essa área? Nós somos unidos, mas não é uma associação assim legalizada. Não, porque nessa altura o essencial é vocês. Porque aqui nós podemos ter, para nós termos uma visão ampla, uma visão mais altruísta, no sentido de poder fazer com que se envolvam mais nesse processo de gestão ambiental, criar uma associação, terá maior credibilidade para defender não só o vosso negócio, mas sobretudo a questão ligada ao ambiente. E podem até concorrer com propostas eficientes no sentido de melhorar o vosso trabalho. E isso tudo passa da necessidade da criação de uma associação ambiental virada para essa componente, porque o vosso trabalho é muito importante, é fundamental para garantir o saneamento básico ao nível das cidades. Exatamente. Porque digamos assim, faz parte do sistema da limpeza, do sistema do saneamento, e sobre até podemos assim, entre aspas, a própria respiração, a criação de um bom ar, de um ambiente salutar para as cidades depende do vosso trabalho. Então, a criação de uma associação dá mais credibilidade, juntar, por exemplo, para uma administração, e vocês, porque é o seguinte, o Estado somos todos nós. Nós não podemos pensar que o Estado só são aqueles que governam. Nós mesmo, uma associação, no caso cria uma associação, podem contribuir com ideias... Uma para os operadores, outra para os investidores. Exatamente. Podem contribuir com melhores ideias para a melhoria da gestão das águas residuais. Por quê? Porque vocês estão no dia a dia desse core business. Vocês sabem das dificuldades e sabem quais são as maneiras, as formas e os caminhos que acham que devem ser mais salutares para que a gestão melhore. Ou seja, previna os crimes ambientais, previna a questão da poluição ambiental e melhorar a questão do vosso trabalho, do vosso negócio, e aí estaríamos a falar na chamada economias verdes. O Ministério do Ambiente toca muito na questão ligada à economia verde. Eu sou consultor ambiental, para além de consultor ambiental, e trabalho nisso também há mais de 20 anos. Para além de docente universitário, e acompanho muitas empresas também na questão ambiental. Então, doutor, pode criar, por exemplo, os métodos para este processo de fertilizantes? Os equipamentos necessários, a construção do próprio... Exatamente, isso tudo podemos dar essa assessoria, podemos dar, digamos assim, se vais criar como empresário ou pela associação, nós podemos contribuir como consultoria nossa no sentido de poder melhorar, porque hoje parece a questão da gestão de resíduos, falo de resíduos no cômputo geral dos sólidos e dos líquidos, parece dor de cabeça, mas é o melhor negócio que há.
Porque eu também... Não! É o melhor negócio que há, porque nós vamos chegar a uma altura que até o indivíduo que produz o resíduo em casa vai vender o seu resíduo. Mas nós aqui já temos quem investe nessa área, aqui Não. em Benguela, por exemplo. Não conheço. Não, nós não temos. Sei que no bairro há os catadores, não dirias, os micro Os sólidos, Sim. os plásticos. sólidos. Sim, Os plástico. chineses têm equipamentos para dissolver plásticos Do e criar plástico, cadeiras, bacias. os sólidos. Sim. Portanto, Reciclagem, o processo este é de uma. assiste limpa, Isso ele nós recebe. chamamos de economia circular. Mas aqui, em geral, aqui faz-se mesmo reciclagem aqui em Benguela. Faz-se faz, muito. reciclagem, faz. E temos empresas que fazem reciclagem de plástico. Essencialmente plásticos e metais. Mas cumprem com os requisitos que se... Cumprem, são empresas já constituídas. Não, tem falhas ambientais, então vais meter um cidadão a catar lixo sem equipamentos apropriados. Mas aquilo é que Esse é não trabalha para a empresa de reciclagem, atenção. Sim. Esse indivíduo apenas com fome vai procurar um pesozinho de plástico Sim. para vender. Mas o Estado não vê por isso, não olha Sim, deste lado. Mas Quer dizer- o Estado, por exemplo, olha, a questão, por exemplo... Foste por si próprio, você que se defenda, Sim. mas na verdade... A questão eu, por acaso, trabalhei há 2 anos com um jovem que é catador. Dei formação, criei-lhe um plano de gestão de resíduos e, pronto, com todas as orientações. E ele, pronto, acho que deve ser dos únicos que faz a recolha porta a porta, que usa as EPIs, Ok. que são os equipamentos de proteção individual. Mesmo vocês, os motoristas, que fazem a questão da recolha, transporte e destinação dos resíduos, das águas residuais, Sim, sim. devem utilizar EPI. as EPI, Sim. os equipamentos de proteção individual e, periodicamente, devem fazer consultas. Exatamente. 3 meses, 6 meses, vai fazer um check-up, deve usar a máscara, a bota, Luvas. as luvas, essencialmente para não haver essa contaminação. A própria higienização da viatura, tratamento, Isso tem já que ir para a lavagem, a limpeza, isso tudo é necessário, isso tudo entra. E a vossa empresa tem que ter o plano de gestão de águas residuais, porque vocês só fazem, mas tem que haver um plano. Não, mas o plano vai incorrer depois, existem certas coisas que não conseguimos como empresário. Sim, eu sei que é difícil, mas... Eu podia criar aqui um plano administrativo para essa área num instante. Sim, mas o como plano, é que isto vai o dar? plano de gestão de resíduos é aprovado pelos órgãos competentes, a administração local do Estado ou o próprio Ministério do Ambiente, independentemente da magnitude da empresa. Sim, portanto, mas é preciso. nos Agora, termos quando é da que vai própria saber que a minha legislação empresa ambiental, tem decreto capacidade 190. de realmente criar esse sistema de administrar esses resíduos? Quando o Estado tem que se entregar primeiro, não é? Eu tenho que começar a dar início, por exemplo, para um local adequado como este, nós também vamos nos organizar no sentido de estarmos alinhados com aquilo que é a recomendação. É assim. Eu creio que é assim, né? É assim. Por isso é que desculpa só moderador. Por que eu toco na componente associação? Quanto mais unidos, vamos supor que sejam 10. Sim. Já imaginou 10 pessoas a falarem sobre o ambiente? É muita ideia junta. Já temos 4, falta mais 6. Mais 6. Okay. Não, eu estou a falar dentro que são empreendedores dessa área, são Não, empresários do porque esta setor. área pode abranger até o doutor pode entrar. Não, eu posso entrar como consultor, não tem problema nenhum. Exatamente. Pode-se criar Aqui o nosso jurista pode entrar. como jurista. Também posso entrar como divulgador. Sim, na comunicação também faz parte. A comunicação até é a parte da Mais componente assim, ó. muito importante da componente da educação As ambiental. familiares. Sim. Ok, mas hoje estou para dizer o seguinte. Nós não podemos... É assim, se nós ficarmos em casa a pensar que o Estado vai fazer para nós, não vai fazer. Porque o Estado tem um conjunto de responsabilidades. O Estado não, o governo. O governo é o que dirige o Estado. Ok. Nós todos fazemos parte do Estado. Entende? Nós temos de nos unir
criar sinergia, criar ideias e remeter. Olha, nós pensamos, porque nós fazemos parte do Estado, para a coisa andar. Se você esperar que um dia o Estado vai dizer, olha, fulano, o terreno está aqui, ou você criar um projeto, nunca vai acontecer isso. Mas se você sair, criar associação, criar tua empresa, identificar um local, chegar na administração ou no governo, onde solicitar um espaço ou qualquer coisa assim, a coisa vai funcionar. Nós temos que nos mexer, porque se a gente esperar, o Estado resolve o problema da educação, de nossa, são muitas áreas, mas quanto mais unidos estivermos, mais conseguimos fazer parte da resolução do problema. Porque você até já identificar um problema. O que é que ocorre? O que é que ocorre? O gestor que vocês vão lá contactar, não, chefe, afinal vamos botar o lixo onde? Tá bem, já vou responder. Ok. Assim que tu sais, ele recebe 10 problemas. Esqueceu. Não, mas aqui é o senhor ambientalista. Nós estamos diante de uma política pública voltada ao ambiente que diz respeito para a passagem pública. Isso, por isso é que o Estado está a licenciar. Sim. Não sei quem faz o licenciamento do seu gabinete. Para que eu entre nesse tipo de atividades, está sendo licenciado pelo Estado. Sim. O Estado, a partir daí, já sabe que é mais um operador que se junta a esse. Por isso é que eu estou a dizer, ele é operador, mas oficialmente não é operador licenciado. Como assim? Tem alguma licença? Tem. Não existe nenhuma licença. Tem licença para isso? Tem uma licença. Tem licença? Tem uma licença. Mas passada pela administração? De Luanda. De Luanda? Mostra-me isso. Não, mas eu também acredito que seria. Sim, mas não estamos a ser beneficiados. Não, é uma hipocrisia. Então, no sistema, quer dizer. Não, eu também estaria aqui admirado. Eu estou admirado. Não tivessem licença. Sim. Por isso, esses abates de árvores, dito carvão, esse tipo de negócio, existem licenças. Um negócio como esse já não. Sim, mas o que eu estava a dizer, há toda a necessidade de. Então, se existe licença, existe local apropriado. Exatamente. Você não pode dar licença quando você não tem condições para fazer, não é isso? Tem de ter um local apropriado. Sim, mas você não pode dar licença se não tem local. Eu estou a dizer, eu vou ter que negar que existe licença. E esse certificado de resíduos tem um conjunto de responsabilidade, medida de mitigação. Sim, imagino que seja, que tenha que ser, porque se eu estou a levar agora um tipo de produto, eu tenho que saber onde vou deitar, não é no mesmo lugar que, por exemplo, das fossas. Por exemplo, estou a levar tinta da tinta X, quero despejar, não pode ser no mesmo lugar. Entende? E o operador é instruído, no meu ponto de vista, se é para ter licença, o operador é instruído para identificar esse tipo de material. Não tem mais nenhum trabalho para ele. Ele vai para uma formação rápida, vão ensinar a identificar. Mas é o seguinte, a questão da infraestrutura, ou seja, as infraestruturas que... Porque até a localidade que nem tem essa infraestrutura. Sim. A localidade não tem. Portanto, e a questão da infraestrutura também passa pela manutenção. E na questão da manutenção, sempre aquela fase em que às vezes o sistema para. E então aí, quem faz a gestão do, digamos assim, do espaço? Não, a gestão mesmo, a gestão geral. Urbana geral, deve indicar o local. Sim. Agora. Fora disso, quando funcionar, tem que indicar. Para aqui não está, então tem que estamos aí para outro sítio. Essa é a manutenção. E nem que não faz. Esse lugar que está aí no Miramar, que agora está em manutenção, sim. O Estado tinha que dizer, olha, hoje já não dá para meter aqui, por enquanto, ou provisoriamente, ficam ali. Quando eu conseguir recuperar esse local, vocês voltam. Quando é que aquele local Mas o sistema do Miramar, você tem idade o sistema do Miramar não funciona só com caminhões de sucção. Não, quero saber quando é que aquilo funcionou. Não, em que ano é que aquilo funcionou? Não, eu não me lembro. Não, sempre funcionou. O sistema Aitar dos navegantes funcionou. Parou quando? Funcionou. Eu, mais ou menos em... Acho que dezembro, novembro, participei num programa radiofônico e estive com o responsável do saneamento da empresa d'água. Quem me garantiu que funcionava na base de 90%. Mas eu também gostava de perceber, este funcionamento
os operadores já tinham um local para depositar este resíduo? Nunca. É assim. Eu sei, pelo que me conheço como pessoa, É assim, eu via as pessoas a depositarem isso atrás, na altura do aeroporto de 7 de setembro, que era o local. Exato, pronto. E aqui Por isso é que eu falei isso já é antigo, desde o Por isso é que eu falei da componente da primeira componente da própria educação ambiental. Porque há quem acha que epa, vamos botar aí. E depois a própria componente de fiscalização. Não. Porque a própria administração. Eu não creio que o cidadão. Não, por si eu me próprio, parece que esta agora, situação já é antiga. O que é sabendo que Essa situação, Lobito. essa situação desordenada. É antiga, é muito desordenada, antiga. É antiga. E hoje, século XXI, 2026, eu penso que estamos a discutir já um não assunto. Isso já seria um não assunto. Porque se o Estado, por um lado, cria um quadro legal que permite, que faça com que as pessoas vivam em um ambiente sadio, vivam com o mínimo de dignidade, porque isso vai para a dignidade da pessoa humana, o mínimo de dignidade. Porque vejamos, e ainda hoje, quando eu saía da Bahia, não exatamente desse resíduo que nós estamos a falar, mas dos plásticos, enfim, vi alguns caminhões que vão deixar, que não é aterro, mas vão depositar naquele céu aberto. E cruzei com muitos meninos aí a irem para aquela lixeira. E mesmo no antigo aeroporto de 7 de setembro, que era um suposto aterro na altura, eu lembro-me quando eu era mais novo, via muitos dos meus amigos, e, enfim, que iam para naquela altura, chamavam no caneta lixo, essa que se chamava. Portanto, isso tudo põe em causa a saúde pública. E hoje, século XXI, que é na era em que a ciência, na era do conhecimento muito mais abrangente, e o Estado, a responsabilidade é maior, é um não assunto, a essa altura, não termos um local específico para a deposição destes resíduos todos. Não, o que eu não é verdade. Não, daí que as nossas doenças, as doenças diarreicas, não sou médico, não tenho ideia da saúde, daí que essas doenças diarreicas nunca param. Por isso é que nós cobramos o que não damos. Estive a reprovar o facto do caminhão ir despejar em zona, naquela zona. Sim. Não apropriada. Sim, não apropriada. Agora, estou a dizer que a administração não indicou nenhum lugar. Não, atenção. A administração indicou a lixeira para a sua fuga, ele fala, temos o aterro sanitário, isso é fuga. Não, porque não é um lugar apropriado. Sim, mas é o seguinte. O que não é aterro sanitário é que é lixeira controlada. Lixeira controlada. Quer dizer, hoje aqui está cheio, empurra para aqui, para o caminhão passar e despeja aqui. Isso é uma lixeira controlada. Nós não temos um sistema, nós não temos um sistema de gestão ambiental eficiente. Não temos. Não temos um sistema ambiental eficiente. Não temos. Vamos continuar. Mesmo para... por isso é que eu falei, na componente da gestão das águas residuais, falei da criação de mais etapas. Isso vai existir. Agora, a questão ligada que há necessidade da administração local, para quem faz a gestão da política ambiental, criar condições, criar projetos no sentido de termos um aterro, temos que ter um aterro. É urgente. E também temos de ter não só esta etapa pública, mas também, para quem quiser empreender nesse setor, também é uma forma, vai ser um projeto muito grande, mas temos outros projetos que, por exemplo, que podem passar pela criação de centros de compostagem. Hoje, nós temos um crescimento há muito tempo. Nós não tínhamos empresas que reciclavam o plástico, o metal, hoje já temos. Mas esse é um caminho que vamos fazendo. Sei também, por exemplo, que está em construção uma grande fábrica de fertilizantes no Zaire, que é muito grande. Temos que mandar os resíduos sólidos lá para usar. Esses resíduos, inclusive, podem produzir biogás. Exatamente. Biogás. A hectare. Então imagina, esse biogás a lixeira comercializado já o aterro sanitário. O aterro sanitário. Então, o aterro sanitário pode ser aproveitado. Onde é que está a consciência, afinal? A parte gasosa dos resíduos se transforma em gás. Nós podemos pensar, por exemplo, já em cidades, por exemplo, que tem o gás canalizado. Aproveitar, os resíduos vão paitar, produz o biogás. Esse biogás vai no sistema de fornecimento de gás para a cidade.
Sim, Isso existe. Um O gás estado é com canalizado. consciência devia pensar nisso, porque até a merda das receitas. Mas isso passa. Hoje em dia não se deita nada. Não, Tudo é sim. aproveitado. Não, em ecologia não existe lixo. Por isso é que se usa o termo resíduo. O resíduo é todo material que é excedente. E todo excedente pode ser reutilizado. Estamos na economia circular. Na economia circular tudo funciona, tudo vale. Então, olha, nós estamos já há mais de 1h20 a falarmos. Senhor Celestino, como operador e quase é agredido, não sei se já foi agredido pela população. Já. E vamos já daqui a pouco fechar aqui a conversa, o debate. Está muito bom. Mas gostaria que falasse aqui, a fim de conclusão, de estarmos a dar algum conselho, de alguma ideia quanto a este assunto, segundo aquilo que vive, que é o seu dia a dia, né? Até porque és a pessoa ideal para falar mesmo o que acontece no terreno contigo. O que tens ali a dizer para começarmos a fechar aqui a conversa? O que achas que temos que mudar? O que achas que nós podemos melhorar? Tanto a administração como o público em geral e o sistema ou as empresas ligadas a esse tipo de serviço. Nesse caso, nós já pedimos à administração e às águas, por sua vez, eles querem abrir uma célula e uma coisa temporária. Quando o sistema lá começar a funcionar, então podemos começar a canalizar lá na bacia. Mas por enquanto não temos isso. Mas já chegou a ser detido? Já? Não, só tinha um processo, mas ficou assim, abafado. Enquanto não temos isso, o que acha? O que aconselhas? O que pensas para ultrapassar isso? Para amanhã não ser surpreendido, né? Por um agente e ser multado, ser interpelado, tal como vimos o vídeo recentemente, sujeito até a ser agredido de novo. O que aconselhas? O que pensas para mudarmos esse quadro? Levamos lá no aterro sanitário, na lixeira controlada e mudamos os preços, vamos subir a taxa. Okay. Isso para evitar essas certas coisas, porque fica complicado. Somos nós mesmos, somos sujeitos a risco dessas doenças, a poluir o ambiente. Fica complicado. É complicado. Complicado. Sim. Senhor Ernesto, a parte mais difícil. Faz a máquina toda funcionar, aguenta as munições de todo lado, do cliente, da população, mas a máquina tem que estar a funcionar. Isso não pode falhar. Para garantir emprego. E evitar também doenças em casa, nas famílias. Eu às vezes faço uma balança, se eu quero lixo na rua ou dentro da tua casa. Eu prefiro pôr na rua porque se tu tiveres uma fossa dentro de casa a transbordar, tu vais pedir para pôr na rua, lá, estava na estrada? É como está apertado, de merda. Você faz onde tiver oportunidade, entendes? É só nesse ponto. Então é algo muito importante. Devemos olhar isso com mais atenção. É o que eu acho. E depois, se for para criar essas condições todas, eu acho que o problema não é falta de capital, é política. Políticas adequadas fazem com que o capital apareça, certo? Eu não creio que haja uma deficiência de dinheiro, né, nesse caso. Eu creio que a própria administração devia estudar melhor uma forma fácil, porque tem que simplificar. Existem métodos muito simples e nossa cidade não é tão grande, entende? Então eu acho que a administração consegue fazer isso. Se calhar nem demora tanto tempo. Eu acho. Até porque nem todas as casas aqui têm casa de banho e acho que nem todas estão ligadas ao sistema. E todos os empresários nessa área estão dispostos a contribuir. Eu posso garantir isso. Os empresários estão dispostos a garantir um apoio, qualquer que seja. Não mais valia. Senhor Miguel Arcanjo, enquanto ambientalista, o debate é bom, temos que tocar isso mais vezes. Sim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais falarmos sobre as questões ligadas ao meio ambiente, mais podemos contribuir para a melhoria da nossa vida na Terra.
é que eu repito o que disse inicialmente, tudo passa da nossa união. Tudo passa da nossa união e na criação, na necessidade da criação, de associação das empresas ligadas, por exemplo, a essa área do saneamento, no sentido de estar em conjunto, trabalhar com a administração local no sentido de resolver essas situações. E temos a necessidade de incutir a mente ambiental. Temos que pensar no ambiente, temos que saber que o ambiente é tudo. O ambiente é vida e então precisamos preservar. E para podermos preservar, precisamos implementar medidas adequadas à própria preservação ambiental. Porque nós tivemos aqui um ambientalista aqui no nosso programa e ele chegou a dizer que existe muita gente que lida com lixo, desde as empresas até pessoas ligadas à administração, que não entendem sobre ambiente. Exatamente. Por isso é que a educação ambiental é fogo. Todo mundo, quanto mais falarmos da componente da educação ambiental, mais vamos contribuir para a melhoria dos problemas. Vamos despertar mais as pessoas. Por isso é que falamos daquela componente da comunicação. Porque não se faz educação sem comunicação. Porque, por exemplo, estamos a fazer fechado. Esta página vai fazer a divulgação. Por isso é que eu no início perguntei quantos seguidores tem essa página. A página é nova, mas é necessário que mais pessoas falem sobre isso. E para falar do ambiente, nós não podemos falar só no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que é o 5 de junho. Exato. O ambiente é todos os dias. Só tomar banho é ambiente. Ao irmos para a cozinha é ambiente. Ao irmos para perfume, tudo está ligado ao ambiente. Há alguma coisa que se chama ecologia, oikos, casa, logos, ou seja, estamos a falar de um mundo comum. Nós estamos no mundo, tudo passa pela ecologia, tudo passa pelo ambiente. E tudo está na natureza. Toda a substância que existe, toda a matéria, por isso é que eu falei da questão da composição química da matéria, porque antes do homem existir, surgiu a matéria. E da matéria surgiu o átomo, que é o átomo que tem 3 elementos. Os protões, neutrões e os eletrões. Então, nisso tudo, isso tudo transforma. E onde é o homem essa transformação, os problemas ambientais surge porque há uma transformação, uma reação química, que essa reação química é que vai causar os problemas. E as reações químicas acontecem todos os dias e podem ser prejudiciais. O colega falou da questão das doenças provenientes do foro hídrico, das doenças diarreicas agudas, são todas elas provenientes da natureza. Estamos falando da natureza, estamos a falar do meio ambiente. Agora, para quem trata desses resíduos, temos que pegar bem essas pessoas. Em gesto de conclusão, a minha conclusão é de que temos que apostar na questão da educação ambiental. É o essencial. Temos que pensar, temos que agir ambiente. Abel Coutinho, lidar com a lei, aplica-se, não aplica-se. Temos pessoas a trabalhar, a máquina não pode funcionar. É muita coisa ao mesmo tempo. E como jurista, como equilibrar isso diante da lei? Bem, eu como defensor da Constituição e dos direitos, primeiro estou preocupado com a minha própria saúde, porque não temos um local apropriado para que estes resíduos sejam depositados. Mas, por outro lado, também, como disse e bem o nosso empresário, quando encontro na situação de ter este resíduo a flutuar, a transbordar em casa, é um grande perigo a mim mesmo e à minha família. Logo, aqui gostava de apelar ao Estado, que essa responsabilidade, que no fundo é uma responsabilidade do Estado, e não é do cidadão, porque nós os cidadãos delegamos a uma estrutura que é o Estado. Esse Estado... Governo. Não, vamos chegar ao Estado que tem alguém
uma entidade política, que é o governo, que é o executivo, que, mediante a contribuição de todas as pessoas que constituem o povo, traçam as políticas públicas voltadas ao ambiente, que não fosse uma política a longo prazo. Isso é algo para já. É inadmissível que hoje estejamos aqui sentados a falar da ausência de um aterro sanitário, por exemplo, de um local próprio para a deposição destes resíduos. É inconcebível. Portanto, Angola é signatária de vários diplomas internacionais voltados ao ambiente, e nós temos um quadro legal voltado ao ambiente, e no final do dia estamos a falar do direito ao ambiente e que o Estado tenha esta responsabilidade de fazer com que todos nós estejamos a viver num ambiente sadio. Portanto, a administração municipal e o governo provincial de Benguela que se encontre um local, não havendo ainda um local apropriado em função das infraestruturas que já que ouvimos do nosso ambientalista que pode acarretar consigo vários custos operacionais, no caso das infraestruturas, que tenhamos um local mínimo que seja possível a deposição destes resíduos, porque nós precisamos viver com o mínimo de dignidade. O mínimo de dignidade é fazer com que as pessoas não morram nos hospitais com essas doenças diarreicas, todos os santos dias irmos à maternidade e encontrarmos 4 ou 5 crianças a partilharem uma cama porque têm malária, porque têm paludismo, porque têm diarreia A, B, C e D. Portanto, é vergonhoso e é alarmante assistirmos essas doenças a matarem muitos de nossos familiares, muitos de nossos filhos. Portanto, ao governo de Benguela é urgente e apelamos que seja criada uma política muito mais rápida nesse sentido. E com isso, que não se criem dificuldades aos operadores, no sentido de criarmos um local apropriado, minimamente condigno, enquanto se criam grandes locais que envolvem mais custos, e que os operadores contribuam, no sentido de cooperarem com a nossa administração, com o nosso governo, de não desviarem dos locais ou do local onde forem indicados, porque quem assim desviar, obviamente a lei lhe será aplicada e as sanções são as que estão previstas na lei, que a moldura penal mínima é de 3 ou até 360 dias, ou menos de 2 até 7 anos de prisão. Portanto, e os fiscais, todas as entidades públicas voltadas à fiscalização, à monitoria desta política pública, que não procurem fazer mixas também quando virem que algum operador se desencaminhou do local indicado. Não, que reencaminhe, que seja detida essa pessoa, reencaminhe as pessoas aos locais apropriados. No caso, ao SIC ou ao DIP, para que sejam apresentados ao Ministério Público, que seja aberto um processo. Porque, no fundo, é o quê? As penas têm 2 finalidades, a prevenção geral e a prevenção especial. Quando nós assistirmos que alguém, um operador, foi preso porque não foi depositar o resíduo no local indicado, isso vai fazer com que todos os demais operadores tenham a consciência de que, afinal de contas, não podem criar outros artifícios que não sejam no local indicado. Há essa prevenção geral. E sobre o mesmo indivíduo que lhe será aplicada a pena, existe também a própria prevenção especial. No sentido de quando ele for responsabilizado, pode até ser uma pena suspensa, mas vai pagar uma multa. Ele vai ter a consciência de que eu não posso depositar fora do local indicado porque vou incorrer uma penalidade que não vai ser o meu patrão, o empresário que vai pagar a multa. Ele até pode me ajudar a pagar, mas depois será descontado porque eu é que infringi o regulamento. E os empresários, no caso, também vão se sentir prejudicados porque as suas viaturas estarão estacionadas e inoperantes porque estarão diante de um processo de crime mediante ao operador que infringiu aquilo que são os normativos. Portanto, é este apelo que nós gostaríamos de deixar, que no final do dia a nossa saúde vale mais do que tudo. Exato. Acho que o necessário foi dito aqui, né? Dava para falar muito mais, mas aquilo que era o objetivo, nós já concluímos. Vamos fechar aqui a gravação. E em breve voltaremos para debates ligando a outros assuntos. Quando tu fores fazer o coisa, tu tens que ir lá no Aterro Sanitário fazer uma filmagem. É aqui, senhores, que se despeja. Tu não podes se limitar realmente a coisa só nas nossas falas. Tens que constatar a realidade, não é isso? Porque senão a administração só não age às vezes, porque eles às vezes está muito fácil, eles vão despejar já e vão se safar. É verdade. Então, com isso, até já, e para quem está do outro lado da câmera, boa continuação e fomos.